Começa agora o Justiça em Foco, um programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de todo o país. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com jurisdição no Distrito Federal e Tocantins. Aqui no estúdio da TV Justiça está o desembargador Ricardo Alencar Machado, presidente do tribunal. Vamos conhecer agora a carreira do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. O desembargador Ricardo Alencar Machado nasceu em Goiânia, formou-se pela Universidade Federal de Goiás e fez pós-graduação em Ciências Políticas pelo UniCeub, Centro Universitário de Brasília. Funcionário do TRT da 10ª Região desde novembro de 1982, ocupou diversos cargos no tribunal. Em 1989, aprovado em concurso, tomou posse do cargo de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Em 1991, foi promovido a juiz-presidente e comandou varas trabalhistas antes de assumir Taguatinga e Brasília. Fez parte da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho e foi vice-coordenador da Escola Judicial do TRT do Distrito Federal e Tocantins. Ricardo Alencar Machado foi promovido ao cargo de juiz togado em 2001 e eleito desembargador por unanimidade em 2002. Presidiu várias comissões no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, antes de assumir a presidência da Corte em março de 2010. Desembargador, como o senhor iniciou a sua carreira no direito, quando o senhor percebeu que realmente o direito fazia parte da sua vida? Uma clara influência paterna e vencendo a resistência materna. Pela minha mãe, seríamos todos médicos, mas o meu pai foi integrante do Ministério Público do Trabalho do Estado de Goiás e na juventude e agora já na vida adulta pude constatar que ele foi o meu grande exemplo e daí a tendência pelo direito. O senhor foi servidor, né? O senhor é servidor e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Como é que foi a atuação do senhor como servidor e até hoje chegar à presidência? Obrigado. Sou sim servidor da 10ª Região desde o dia que cheguei à instituição. Uma experiência riquíssima. Não me canso de dizer que tenho muito orgulho de estar na presidência do tribunal e integrar os quadros da magistratura da 10ª Região. Mas tenho muito orgulho mesmo de ter sido servidor da casa, exercido várias funções, trabalhado em várias unidades. Isso me fez ousar dizer que conheço um pouco a minha instituição. O senhor foi servidor, depois se formou em Direito, isso influenciou também na escolha pelo Direito? Na verdade, eu terminei o curso de Direito na Universidade Federal de Goiás e cheguei e fui recebido pela 10ª Região da Justiça do Trabalho. E a partir daí, sim, inspirado no exemplo de magistrados e servidores de alto gabarito, ousei sonhar um dia ser magistrado. Agora, foi uma vitória pessoal para o senhor ser servidor e chegar hoje até presidente do tribunal? Inegavelmente. Uma somatória de esforços, de muito estudo, muita dedicação e um apoio muito forte da minha família e dos meus amigos da instituição. Agora, o senhor atuou também como juiz trabalhista no Mato Grosso, em vários outros estados. Como é que foi a atuação nesse trabalho de juiz no interior, muitas vezes? Né? A 10ª Região, quando foi criada, ela alcançava os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na época, ainda não havia nenhum estado do Tocantins, criado pela Constituição Federal de 88. E não tínhamos vara no estado do Tocantins. Pude atuar em Goiás, meu estado natal, pude atuar no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Com muita dificuldade, a 10ª Região chegava perto do jurisdicionado. Tínhamos vara, por exemplo, em Corumbá, quase na divisa com a Bolívia. Tínhamos a vara em Ponta Porã, que tínhamos divisa com o Paraguai. Tínhamos que atender duas capitais, Cuiabá e Campo Grande, mas a 10ª Região, com muito esforço e com sacrifício, que isso é bom que se registre, do seu quadro funcional e de magistrados, acho que deixamos, pelo menos, raízes profundas
acerca de como se deve portar um tribunal. Os tribunais regionais do trabalho de Goiás, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul são exemplares. Agora, as questões trabalhistas, elas variam de acordo com cada região? Sim, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, onde eu estive em Dourados, a natureza agrícola daquele estado nos fazia tratar de assuntos afetos à realidade do campo. No Mato Grosso, por exemplo, onde eu fui titular em Colíder, era a realidade das madeireiras. Nós subimos para Araguaína, onde atuei também no Tocantins, lá no Bico do Papagaio. Começamos a enfrentar essas situações tão preocupantes do trabalho análogo ao de escravo, também com a abordagem muito forte os aspectos relacionados ao campo. Aqui em Brasília, a realidade nos faz tratar servidores públicos, trabalhadores de embaixada, líderes sindicais, questões de disputas entre sindicatos. Então, assim, em cada região, com a sua particularidade, a Justiça do Trabalho está preparada para poder dizer bem o direito e compor esses conflitos. O senhor falou agora há pouco em trabalho escravo. O Centro-Oeste ainda vive essa dura realidade? Eu não gosto de dizer que é apenas o Centro-Oeste. Temos exemplos de trabalho escravo, condições de trabalho em condições análogas a de escravo em todo o Brasil. Lamentavelmente, acabei por dar uma decisão mantendo uma ação da Coordenadoria de Fiscalização do Ministério do Trabalho, em que houve um resgate de 827 trabalhadores. Ou seja, muito mais perto do que a gente imagina, essa chaga continua a nos atacar. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre esse assunto, desembargador. E vamos ver agora quais são as principais atividades econômicas do Distrito Federal e do Estado de Tocantins e conhecer a situação dos trabalhadores dessas regiões. O Distrito Federal é um território autônomo, dividido em regiões administrativas. Não é estado, nem tem municípios. Brasília, capital do país e sede do governo do DF, é um importante centro econômico. É a terceira cidade mais rica do Brasil e está hoje entre as áreas urbanas com maior índice de renda per capita no Brasil. A principal atividade econômica decorre da função administrativa da capital federal. As bases são a construção civil e o comércio varejista, mas a agricultura e a avicultura ocupam um lugar de destaque na economia. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, em maio deste ano, o nível de emprego formal permaneceu estável no Distrito Federal. Serviços e construção civil foram os setores que mais contribuíram para esse resultado. Já o Tocantins, o mais novo estado brasileiro, é conhecido como uma terra de possibilidades e oportunidades. Com vários incentivos fiscais, o modelo econômico é o da agroexportação. A soja em grão representa quase 90% da pauta de exportação e a carne bovina, 10% do total exportado. O comércio e serviços se concentram na capital, Palmas, e nas cidades localizadas à beira da rodovia Belém-Brasília. Segundo o Ministério do Trabalho, nos 5 primeiros meses do ano, houve um aumento de 2,55% no número de empregos no estado. Desembargador, como o senhor analisa a situação social e econômica? Vamos começar pelo trabalhador do Distrito Federal. Bem, o trabalhador do Distrito Federal, talvez pela possibilidade de acesso a informações, é um trabalhador esclarecido, seja pela presença forte dos seus sindicatos, seja pela presença forte do Estado. Então, nós temos muita procura e muita demanda na garantia dos direitos mínimos desses trabalhadores. Tudo passa pela presença forte do Estado, porque o trabalhador, com essas campanhas hoje, pela própria informação, pelo próprio trabalho que a TV Justiça, que a Rádio Justiça tem desenvolvido, tem esclarecido e mostrado aos trabalhadores e aos cidadãos brasileiros os seus direitos e as suas prerrogativas. Agora, e a situação do trabalhador de Tocantins? É similar também com a do trabalhador do DF ou são realidades diferentes? Pois é, lamentavelmente,
por ser um Estado ainda novo, ainda em formação, os sindicatos ainda não têm essa mesma penetração que nós temos no Distrito Federal. Mas tudo é questão de tempo, as categorias profissionais têm que ser organizado e o caminho é esse, efetivamente, é o da organização, é a da busca do conhecimento dos seus direitos, das suas prerrogativas e que é importante. A Justiça do Trabalho é uma referência para o trabalhador. Pode e deve ser considerada como uma referência. Temos em cada unidade do Tribunal Regional do Trabalho, no Tocantins, nas suas 7 unidades, nas 7 cidades que estamos presentes, temos disposição e força para poder fazer valer esses direitos. Agora, qual o perfil de cada trabalhador do DF e do Tocantins? Quais são as principais diferenças? Eu iniciaria até pelo patamar de escolaridade. O trabalhador do Distrito Federal tem uma escolaridade mais avançada. Isso não é regra, mas é uma constatação. Nós temos também um empresariado mais consciente da sua importância social. No Tocantins, até porque nós, como eu já havia dito, nós temos muitos trabalhadores de campo. E a mentalidade é outra, de que o fazendeiro pode e faz o que quer. E isso é uma realidade que é alterada, mudada, construída, passo a passo. O senhor falou de conscientização, informação. O trabalhador hoje, ele é um trabalhador melhor informado, ele está atento aos seus direitos? Não tenho dúvida nenhuma. E nisso também, as próprias associações de magistrados, tanto a nacional como as locais, têm exercido um trabalho fascinante. Eu não sei se sabe, mas uma das metas do CNJ é o estabelecimento de um trabalho social. E nós temos aqui, por exemplo, na 10ª região, mas existem também em outros tribunais, um trabalho que foi denominado Trabalho, Justiça e Cidadania. Essa ação importa em que magistrados se desloquem com apoiamento até do Ministério Público do Trabalho, como parceiros que são, em unidades e transformem professores, por exemplo, da rede pública, em multiplicadores desse conhecimento, desses direitos que a classe trabalhadora tem. Agora, um trabalhador melhor informado, isso significa também um número maior de processos tramitando na Justiça do Trabalho? Um trabalhador mais informado é um trabalhador mais exigente. E, obviamente, se a empresa não cumpre com as suas obrigações, o canal correto é, em primeiro lugar, o próprio sindicato. Isso é importante destacar. A Justiça do Trabalho deve ser o último canal a ser procurado, a última instituição a ser procurada. Os sindicatos têm um papel importantíssimo na solução desses conflitos de trabalho. A maioria dos relacionamentos estáveis entre trabalhadores e empresas passa por sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empresas que se comunicam, que se interrelacionam na busca das melhores condições de trabalho. E no geral, aqui no DF, em Tocantins, os sindicatos estão atentos a esses trabalhadores? Vou fazer uma propaganda. Eu estou há praticamente 18 meses na presidência do tribunal. Todos os dissídios coletivos, que é um mecanismo onde não há um consenso entre as categorias e o tribunal é provocado a ajudar na solução do conflito, desde que eu estou na presidência, todos têm sido solucionados por consenso. Boa notícia, né, desembargador? Espetacular. E no próximo bloco você vai saber como funciona o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com jurisdição no Distrito Federal e Tocantins. O nosso convidado de hoje é o desembargador Ricardo Alencar Machado, presidente do tribunal.